Olá pessoal, vamos para mais uma sexta-feira. Conforme nós combinamos, vem hoje mais um desafio esperado por alguns, nem tanto por outros. Quero inicialmente, como de costume, parabenizar todos os que se manifestaram e aos que se entreteram em resolver o desafio 2, que foi colocado na sexta-feira anterior. Foi um desafio, inclusive eu vou começar por ele. O que vai ser proposto hoje envolve o tema de cachorro-quente, o tema comida. Mas eu quero começar, como de costume, também corrigindo o desafio apresentado anteriormente. Agradeço e parabenizo a todos os que me enviaram a resposta. Muitos alunos enviaram. E esse desafio da semana passada, ele foi um desafio que eu adaptei da Olimpíada de Matemática, de uma questão que estava colocada, inserida na Olimpíada de Matemática, na primeira fase, 2019. Então eu observei que foi comum a muitos. Alguns alunos lembravam-se dessa questão. Outros alunos também tomaram contato com a sua solução na preparação das Olimpíadas de Matemática. Então era uma questão um pouco mais popular, porque esse problema não foi o que havia construído. Eu apenas adaptei. Mas não deixa de ser um curioso problema. Envolve umas abordagens matemáticas bem interessantes. Eu vou aqui apresentar a solução para aqueles que não conseguiram encontrar. E mais uma vez, aí fica os parabéns para todos vocês que conseguiram chegar na resposta. Lembrando que o maior prêmio é esse, né? É você encontrar o valor correto depois de muita luta. Quanto mais difícil o problema que você resolve, mais gostoso é o sabor da vitória, de ter resolvido ele. Para quem saboreia um bom problema, é assim que se sente. Esse não foi o mais difícil que eu coloquei, mas poderia ser um bom desafio para alguns. Pois bem, recapitulando, o problema envolvia um casamento, onde o salão de festas ali ia comportar no máximo 200 pessoas. E o enigma envolvia convidados por mesa. Porque se a gente colocasse 8 convidados por mesa, 6, 7, 8 convidados por mesa, sempre ia sobrar uma mesa com um convidado apenas. E a primeira pergunta, para mim responder, basta apenas essa primeira colocação de dados, de informações. Com essas informações, sabendo que no máximo são 200 pessoas, e com 6, 7 ou 8 convidados por mesa sobra uma pessoa numa mesa, eu já consigo resolver a primeira pergunta do problema, que é quantas pessoas foram convidadas para a festa. Dentre as várias formas possíveis de você encontrar isso, uma delas é de você encontrar um múltiplo, encontrar os múltiplos comuns. Fala-se em MMC, menor múltiplo comum, inclusive a resposta, a parte dele, mas você pode pensar em um múltiplo qualquer entre eles. Encontrar um múltiplo comum a 6, 7 e 8. Múltiplo vem de multiplicação, vem de multiplicar. Então o conceito é justamente esse. Aqui eu abordei de uma forma não tão formal. Alguns acostumam calcular menor múltiplo comum colocando os números e uma barra e começando a divisão por números primos. Por 2, por 3, por 5. Aqui eu simplesmente encontrei um múltiplo comum entre eles, multiplicando os 3. Tá? Então, é claro que sempre que você quer encontrar, não que esse resultado é necessariamente o menor, mas é óbvio que se você multiplica dois números, um pelo outro, o resultado é um múltiplo dos dois números, ou dos 3, ou dos 10. Tá? Ele é múltiplo, e isso quer dizer que se você pegar esse resultado final e dividir por qualquer um dos números, você obtém um outro valor inteiro. Então vejam aqui, ó. Quando eu multipliquei o 6, o 7 e o 8, eu obtive 336. Esse número ele é múltiplo de 6, de 7 e de 8. Tá? Se eu dividir ele por 6, por 7 e por 8, eu vou obter resultados inteiros, resultados naturais. Aqui no caso, o 336 é um múltiplo. Isso fica evidente. É claro que ele não pode ser a resposta, uma possível solução para o problema, porque eu tenho um limite, um intervalo de no máximo 200 pessoas. Então o que eu fiz foi pegar a metade desse número, eu dividi por 2, e eu verifiquei se essa metade, então foi uma forma não tão convencional de resolver, mas eu verifiquei se essa metade também era múltiplo. Para quem calculou o menor múltiplo comum, utilizou esse recurso, observou que esse número aqui é o menor múltiplo comum entre 6, 7 e 8. Tá? Aqui o que eu fiz foi encontrar a metade desse número que eu encontrei como múltiplo e verificar se ele era realmente múltiplo dos 3. Porque a metade do múltiplo de um número não é necessariamente múltiplo dos números em questão. Então aqui eu verifiquei, então eu dividi o 168 por 6, por 7 e por 8 e obtive valores inteiros. 28, 24 e 21. Então ele é um múltiplo, tá? Então ele se enquadra na minha resposta.
como ele se enquadra, ele está abaixo dos 200, eu acabei então confirmando que a ele está atribuída a resposta. Não final, porque a questão é que tem que sobrar um convidado por mesa. Então aqui agora é só a gente usar uma certa lógica que, bom, se 168 pessoas, se eu colocar 8 pessoas por mesa, dá exatamente 21, se fosse uma pessoa a mais aqui, ia sobrar uma para outra mesa. Então essa é a lógica, esse é o pensamento. Então 168 é o suporte para mim chegar na resposta final, que é 169. Se 168 deu a divisão exata, colocando de 6 em 6, 7 em 7 e 8 em 8, se eu colocasse uma pessoa a mais, ia sobrar, né, sempre uma mesa com 1. Então ia ter 21 mesas, por exemplo, aqui. Ia ter 28 mesas com 6 pessoas, e mais uma mesa com uma pessoa. De 7 lugares, 24 mesas com 7, e mais uma mesa com 1. E de 8 lugares, 28 mesas com 8 pessoas e uma mesa com 1. Então essa seria a lógica. Bom, essa era obviamente a parte mais difícil de ser encontrada no desafio. Para depois concluir a segunda parte, quantas pessoas ficariam na mesa com menos de 9 pessoas? Porque a questão é, se eu distribuísse 9 pessoas por mesa, o que ia acontecer? Ia ficar com menos de 9 pessoas em uma das mesas, em uma última mesa, vamos colocar assim. Agora, quantas? Então, inclusive, na questão da Olimpíada, essa era a pergunta única. Tinha uma alternativa que contemplava o resultado, que era 7, e a resposta era essa. Mas óbvio que para se chegar nesse valor, você tem que passar por esse primeiro. Então, vejam. Aqui, para chegar ao resultado, eu dividi 169 por 9, tá? Mas eu trabalhei com o resto. Então, vejam, quando eu divido esse número por 9, eu obtenho 18, mas sobra 7. Você pode fazer divisão para confirmar aí. Então, interpretando essa divisão, eu observo que eu teria 18 mesas com 9 pessoas por mesa. Isso me dá, então, multiplicando 9 por 18, me dá 162 pessoas. E mais uma mesa com 7 pessoas que restaram. Esse resto, então, é justamente as pessoas que vão para outra mesa. Então, 7 pessoas seria a resposta da segunda pergunta. Então, essa é a solução do desafio 2, desafio 3 da semana passada. Espero que tenham gostado. Então, 169 pessoas e 7 pessoas. E parabéns mais uma vez para todos os que fizeram. Vamos ao desafio de hoje. Vamos falar de comida. Tá? Se você gosta ou não, muitos não gostam, né? De salsicha, cachorro-quente, sempre é polêmico isso, embutido ou não. Mas enfim, é uma comida popular. Inclusive, eu levanto uma coisa, não sei se você sabe, você me responde quando for mandar o desafio. É claro que eu quero que você responda antes de pesquisar, porque tendo ouvido falar. Eu nunca pesquisei o porquê que a gente chama um pão com salsicha de cachorro-quente. Tá? Óbvio que eu poderia encontrar essa resposta agora na internet, mas eu nunca investiguei isso. E me ocorreu agora, justamente ao preparar esse problema aqui, por que a gente chama de cachorro-quente. Então, se você também ficou curioso com essa pergunta, me envie ela junto com o desafio. Ou me responda se já sabia o fato. Eu devo dizer que eu não sei. Eu posso até depois dessa aula pesquisar e saber o porquê, mas eu não sei porque a gente chama um pão recheado com salsicha de cachorro-quente. Bom, o desafio é o seguinte. Eu vou ler primeiro e depois vou fazer um breve comentário a respeito. De curto enunciado. Riobaldo tem uma carrocinha e vende cachorro-quente com uma salsicha a R$15. Cachorro-quente com 2 salsichas a R$18. Ao final de um determinado dia, ele conseguiu receber R$810 com a venda de cachorros quentes e contou que foram vendidos 46 pães. Eu te desafio a responder: quantas salsichas foram consumidas nesse dia, saídas da carrocinha de Riobaldo? Então esse é o meu problema. Talvez ele tenha um formato um pouco familiar para alguns, porque ele engloba aí, inclusive a gente vem falando aí de álgebra algumas aulas, né? E dá para você fazer uma abordagem a um tipo de problema como esse totalmente algébrica, para aqueles que conseguem manipular equações e conseguem modelar matematicamente uma situação como essa. Você consegue chamar de x, y e consegue resolver um problema como esse pela técnica de equações. Aí é muito válido. Mas é claro que isso eu expando isso para qualquer mente criativa e pensante.
É importante você saber que você consegue resolver um problema como esse, tá, sem nenhum conhecimento específico de equação ou de álgebra, utilizando a pura lógica. Eu reforço uma coisa aqui. Esse é um tipo de problema que pessoas sem escolaridade nenhuma às vezes são capazes de resolver pelo seu conhecimento prático de vida ou pela lógica prática de vida que desenvolveram. Você pode talvez ter na família pessoas assim, o seu pai, a sua mãe, o avós talvez. Tá? Eu sempre gosto de colocar isso. E às vezes uma pessoa com uma escolaridade superior, às vezes não tem o raciocínio, ou não encontra devido para resolver questões assim. Ou seja, isso não tem idade. Tá? Então eu coloco como desafio. É claro que tem que pensar um pouco. Eu aqui coloquei uma ilustração para enfeitar o desafio e eu vou enviar isso para vocês no formato PDF. Tá? E eu mantenho a frase que eu coloquei a semana passada. É na matemática que o artista acha mais abrangente espaço para a imaginação. Tá? Eu acho que não só na matemática, é um exagero talvez aqui, né, colocado por quem escreveu, mas realmente a matemática é uma grande área para você imaginar. Então, pense, imagine como encontrar a resposta sem formalidades. Tá? Use sua própria lógica para tentar encontrar a resposta. Eu não vou dar dicas maiores, eu recomendo que você leia e releia a questão. Tá? Ela envolve aí um puro pensar da sua parte. Tá bom? Fiquem à vontade para me enviar, tá? Eu mantenho o formato, você pode me mandar esse desafio até a sexta-feira, até a quinta-feira, preferencialmente, porque na sexta eu já resolvo e gravo de novo, e agora é com você. Então, quantas salsichas foram consumidas? Tá? Olha só as informações principais, hein? Cachorro quente com uma, R$15, duas, R$18. Ele vendeu uma quantidade de cachorros quentes com uma salsicha, uma quantidade de cachorros quentes com duas salsichas, ele arrecadou R$810 e foram vendidos 46 pães. Então pense como você vai descobrir quantas salsichas foram vendidas. Tá? É um bom desafio. Um abraço, gente. Tenham uma ótima sexta, tenham um ótimo final de semana. Um abraço e até a próxima.